Pessoal, mais uma vez, tudo de bom para vocês. Eu fiz um vídeo, acabaram os dons espirituais, que eu publiquei agora há pouco. Eu estou publicando e eu queria acrescentar mais algumas coisinhas sobre essa questão aí. Então a pessoa pode pensar, mas então por que a gente não vê tanto os dons mais hoje? Por que antes na Bíblia fala que tinha os dons e agora a gente não vê mais quase? Bom, em primeiro lugar, que ali na época do Senhor Jesus, tinha o Senhor Jesus ali que realmente fez muitos e muitos milagres. A Bíblia fala que não tinha nem papel para escrever tudo que ele fez e falou, não é? Porém, nos tempos ali do Senhor Jesus, e mesmo no passado, bem antes já no Velho Testamento, as obras que Deus fazia nunca foi assim em grande quantidade, não. Talvez foi assim no total geral. Mas eu vou ler uma passagem aqui para vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Nada melhor que a própria Bíblia para explicar ela mesma, né? Lucas 4, capítulo 25. Ó. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que Deus está querendo dizer assim, que ele trabalha onde ele encontra a fé. Não é porque você anda todo bonitinho, todo encapadinho, na beca, todo arrumadinho, que Deus vai fazer algo com você. Deus vai fazer algo com você ou com outras pessoas aonde ele acha fé. E também misericórdia. Deus é cheio de misericórdia. Então, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. E Deus não curou nenhum. Mas porque Deus não fazia mais obra no tempo lá do profeta? Não. Ele não fez porque ele achou fé lá na Síria. Lá na Síria ele achou. Não teve fé. A menininha estava lá, uma escrava, uma cativa de Judá, estava lá na Síria, lá, não é? E ela, acredito que esse Naamã era uma pessoa que tinha um coração bom, uma pessoa que cuidava bem da menina, que era israelita, menina, né? E a menina falou assim, olha, você está lá, você tem essa lepra aí, tudo, mas se você estivesse lá na minha terra, você era curado. A menina tinha fé também. A menina tinha fé para ela falar isso aí. E ele creu que realmente, então, quando a pessoa crê assim, recebe uma obra de Deus, pessoal, irmandade, irmãos, não é porque a pessoa anda de qualquer jeito, não, a pessoa já vem lá de trás. Você acha que Davi matou o gigante assim de momento? Ele mesmo confessa que ele já teve algumas experiências, matou um leão, matou um urso. Então, essa caminhada com Deus, ela vem, não é de uma hora para outra. Claro, a partir do momento que você, no seu coração, você fala, não, eu vou servir a Deus, pela morte ou pela vida. A mulher pode não gostar, a filha pode não gostar, a mãe pode não gostar, mas agora eu vou servir a Deus. A partir daquele momento, sim, você pode ter certeza. A partir do momento que você se propõe no seu coração a verdadeiramente obedecer a Deus, pode ter certeza que algumas coisas já estão mudando na sua vida. Em primeiro lugar, para você fazer isso, já é Deus trabalhando na sua vida. E em segundo lugar, você vai, a partir daquele momento, já começar a viver a glória de Deus, porque o reino de Deus está no meio de nós, e você vai começar a viver o social na sua vida. Mas andando de qualquer jeito, lá no videogame, lá, destruindo avião, matando não sei o que lá, cortando a cabeça do outro, você acha que isso aí é servir a Deus? Não é não. Servir a Deus, você pensa tudo que você faz. Você pensa, você erra. Já falei algumas vezes, você erra, tudo bem, você erra, porém você está sempre pensando em acertar. Você desviou um pouquinho aqui, você já começa a pensar como você vai fazer para consertar aquele seu erro lá. Você quase caiu no abismo aqui, você fala, pô, graças a Deus, Deus me guardou de eu não cair nesse laço. É assim que as coisas funcionam. O tempo inteiro nós vamos ser tentados e o tempo inteiro a gente vai estar correndo o risco de pecar diante de Deus. Porém, se você põe a sua fé e confiança em Deus e está sempre buscando e prestando atenção naquilo que você está fazendo, procurando sempre sair fora daquele erro que você fez, pode ter certeza, já é Deus na sua vida.
E quando você falar, e agora você vê a Deus, pode ter certeza, quando você fala de coração, a Bíblia, o Senhor Jesus falou assim, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é uma bênção. Deus está falando para você que mesmo que você errou muito, muito, muito mesmo, se você se arrepender do seu coração e você voltar para Deus, ou mesmo que você nunca serviu a Deus, mas você resolver mudar dos seus maus caminhos e ir para um bom caminho, a Bíblia fala assim, eu não vou te lançar fora. Todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Essa frase é muito importante, não é? Para mim é, porque eu mesmo, quando eu não servia a Deus, eu já tinha lido a Escritura, tudo, não tinha temor, não tinha, assim, força para abandonar o mundo. Eu ficava olhando para mim mesmo e olhava assim e falava, nossa, mas eu já errei tanto, já fiz tanta coisa que está errada, que eu sei que a palavra de Deus não concorda comigo, será que tem salvação para mim? Eu pensava isso aí, eu acredito que muitas pessoas pensam a mesma coisa, só que eu lembrava dessa passagem, dessa palavra que o Senhor Jesus falava, todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Essa frase é muito importante, ela pode ser essencial para aqueles que querem se salvar, porque não se iluda, andando de qualquer maneira, e só porque a pessoa vai para a igreja direto, congrega todos os dias ou toda semana, não, isso não vai salvar. Não. Quem vai salvar nem é nós mesmos pela nossa própria força, mas nós temos que usar a pouca força que nós temos para servir a Deus. Não é servir a Deus em roupa, não. Os discípulos eles eram conhecidos pela sua simplicidade, pessoalmente, isso aí não. Um homem tão simples para falar dessa maneira, né? Então a simplicidade fazia parte da vida dos cristãos. E hoje nem faz. Às vezes eu escuto cada coisa, eu escuto uma pessoa falando assim, a igreja precisa de um avivamento. A igreja sempre teve avivada. No meu entendimento, desde quando o Senhor Jesus veio e criou ali os 12 apóstolos, que depois foi, né, um traiu Jesus e depois foi colocado no lugar. Então, desde aquela época, nunca essa chama se apagou, jamais ela se apagou. Como eu já falei, nem em período de trevas, né? A igreja de Cristo ela não precisa de reavivação, ela sempre está muito viva e a chama está muito bem acesa, entendeu? O que nós vemos é as igrejas institucionalizadas, né? Que essas sim, elas estão voltando para o erro, para coisas que Deus não ensinou. Gente, esse barulho que vocês estão escutando aí é um inversor de tensão, que no canal fala sobre energia solar também. Então, a igreja de Deus mesmo, ela não precisa de avivamento de maneira alguma, ela está viva já, há muitos anos, ela está viva e muito acesa, desde quando o Senhor Jesus veio, como está escrito, as portas do céu, do inferno não prevalecerão contra ela. Então ela está muito viva e muito bem e está sempre sendo avivada, né? Então, como eu vou voltando ao assunto que eu comecei o vídeo, é o seguinte. Então, desde os tempos de Israel, lá nos tempos passados, o tempo de Israel até hoje existe, a obra de Deus ela nunca foi uma coisa assim, igual como eu falei, você comprar uma fruta na feira, não. São poucas pessoas que alcançam muitas e muitas obras que Deus faz. Deus faz muitas obras no meio daqueles que crê, no meio daqueles que obedecem, no meio daqueles que buscam, entendeu? Não no crente viciado em tudo quanto é tipo de coisa que o mundo oferece. Não, isso aí você não vai ver mesmo. Só quem conhece um caminho é quem passa por ele. Alguém pode falar assim para você, eu passei em um lugar assim, tem uma cachoeira assim. Você pode imaginar como que é. Porém, saber como que é só se você for lá e passar por lá. Então, se você quer saber como que é viver uma vida cristã, você tem que viver uma vida cristã. Não é os outros falar, você tem que viver. Tá bom? Então, é um complemento daquela parte do outro vídeo que eu fiz, né? Se acabaram os dons espirituais, né? Os que eu disse não acabou, mostrei no vídeo, se alguém quiser, eu vou linkar esses dois vídeos de um com o outro, né? E eu espero que tenha sido útil também mais esse vídeo para vocês. Tudo de bom e até o próximo vídeo.